Deu. Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Tá tudo certo aí? Tá? Tudo Pessoal, certo. alguma dúvida do trabalho? Não? Outra coisa, eu já postei a aula da semana que vem, tá? Para deixar organizado. Porque na outra tem congresso, se eu não me engano, né? É na outra, né? É sim, professora. Então, eu estou pensando, todos vocês vão participar do congresso? É? Não é bom? Eu estou pensando aqui se eu não vou gravar. Eu acho que eu vou gravar uma aula e deixar lá para vocês, sabe? Para não ficar tão em branco assim, porque nós estamos com poucas aulas, né? Eu acho que eu vou gravar alguma questão do adolescente e deixar lá para vocês assistirem, tá? Porque meu tá terminando, né? O semestre. Hoje eu fui avaliar aí, tá? Estamos com a corda no pescoço. Ah, o grupo que. Tem algum grupo que é do PI comigo? Sim, nós. Tá. Então, hoje, ao final da aula, vocês ficam um pouco, vocês podem ficar, Sim, né? sim. Daí a gente conversa, troca uma ideia aí. Tá ok? Deixa eu abrir, deixa eu ver se não tem ninguém perdido aqui. Acho que não. Não. Tem ninguém reclamando. Pessoal, alguma dúvida da aula passada? Nada? Então, né, nós temos lá o artigo 1, o artigo 2, a aula sobre adolescência, que nós já vimos. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a depressão, né? Sobre a questão da adolescência e a depressão. Então, vamos seguir o barco. Eu só vou dar uma repassada na última aula, para ver se alguém. Opa, essa aqui não é. Da última aula ficou alguma dúvida do slide da última aula? Eu acho que eu trabalhei todos, né? Ou eu fiquei sem trabalhar alguma coisa do último slide? Passou tudo, prof. Ah, então tá bom. Então vamos começar um novo slide. Esse slide, ele é um complemento da aula passada, tá? Daí depois, a partir de semana que vem, nós vamos começar a trabalhar as especificações do adolescente. Então, hoje, né, nós vamos trabalhar aí um pouco sobre o adolescente de maneira geral ainda, tá? De maneira geral, para nós entendermos, né, essa fase, esse rompimento, né? É uma fase que tem um rompimento entre a infância e o adulto, porque ele não é criança, mas ele também não é adulto. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, daí pode interromper, tá? Então, aqui nós temos, né, a Organização Mundial da Saúde, que ela traz adolescência entre 10 e 20, hoje é entre 10 e 24 anos. O ECA, né, entre 12 e 18, mas já estamos avançando também. E o que nós temos que pensar em relação a esse adolescente?
as transformações. Então, nós temos aqui as transformações biológicas, psicológicas e os comportamentos sociais. Então, da mesma maneira, quando é encaminhado uma criança, é encaminhado um adolescente, eu tenho que tirar todas as possibilidades físicas. É uma coisa que eu vejo muito, muito assim. Né, quando é criança, vai no médico e tudo mais. Aí, quando chega na adolescência, esquecem, que o adolescente ele precisa, também do acompanhamento médico, até para verificar a questão de hormônios, a questão de crescimento, como é que ele está. As questões aqui biológicas, psicológicas, comportamentais e sociais. Bom, colegas, a cabeça de um adolescente não estou dizendo que todos, mas uma boa parte. É cheio de mudanças, de dúvidas, de descobertas, de insegurança, de conflitos. E claro, isso não é só o adolescente. Qualquer pessoa passa por esse processo pela vida. Mas na adolescência, ela é mais marcante. Até porque a sociedade, e a vida cobram desse adolescente um amadurecimento, uma responsabilidade. Então, de repente, ele tem que romper com a fase da infância e assumir uma adolescência que é cobrado já uma fase adulta. Então, essas mudanças hormonais, essas mudanças físicas, essas dúvidas, as questões das descobertas, da insegurança e dos conflitos. É exatamente isso que o psicólogo, a psicologia, ela vai trabalhar em relação ao adolescente. Então, não é tão simples assim você ser terapeuta, orientadora, psicóloga de um adolescente. Por quê? Porque não é fácil. Essas mudanças, essas dúvidas, essas descobertas, esta insegurança, esses conflitos. Claro, você pode ter 60 anos, 70 anos, e você fazer essas perguntas a você mesmo. Mas a adolescência, não existe o adolescente, muitas vezes, ele ainda não tem uma formação psíquica. Bom, aí nós vamos ter o quê? A puberdade. A mesma coisa que acontece lá na infância, que um quer ver a calcinha do outro, a cuequinha do outro, aqui também ele começa essa transformação física e começa a perceber essa diferença entre menino e menina. E o ideal é o quê? Qual é o ideal aqui? Tratar isso de maneira natural. Tá? Tratar isso de uma maneira natural. Mas, lamentavelmente, nós temos aí uma questão bem séria, da própria igreja, da própria educação, dessa questão da castração, que a sexualidade é uma coisa feia, é pecado,
Eu gosto muito de um autor que ele é considerado ficção, mas ele traz algumas verdades, que é o Humberto Eco. Inclusive o próprio Nome da Rosa e tantos outros, quando ele traz um pouco, né, ele fala, ele escreve de uma maneira de ficção, mas ele traz um pouco dessa verdade, né, dessa questão aí da castração. Bom, pessoal, além disso, nós vamos ter o que aqui? O aparecimento dos pelos pubianos, axilares, o engrossamento da voz, o aparecimento da barba, o surgimento do pomo de Adão, né, que às vezes alguns vão lá fazer cirurgia, o crescimento corporal, a ejaculação, o pênis, né, tudo isso. E uma coisa que nós precisamos entender, o adolescente, ele precisa se trancar no quarto. Às vezes, ele faz essa questão aí, às vezes até 12, 13, tem adolescentes que até 13, 14 vezes por dia. Então, ele precisa disso, de se trancar no quarto, de ir no banheiro. Prof, Oi? eu não sei se é só para mim, mas não está trocando os slides aqui, está aparecendo só o de referências. Não sei se é só para mim. Não. Eu ia falar isso também. Tá lá no último. Então, deixa eu fazer de novo aqui, para ver o que está acontecendo. Parar. Vamos ver o que está rolando aqui. Vamos ver se agora vai. Deixa eu abrir lá primeiro. Então, né, essa questão aí, né, ele deve ser respeitado, né, esse momento dele. Ixi. O que ele fez aqui? Ai, 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 vamos lá de novo. Seus slides. Permitir enviar notificações, tá? Permitido. Vamos ver se agora ele vai compartilhar. Acho que agora vai dar. Vamos ver se ele vai. Está aparecendo a primeira tela? Tá, agora tá, prof. Aham, então, uma confusão em que eu fiz. Bom, então vamos voltar lá. Então, a questão da adolescência, né? Aqui nós temos a Organização Mundial da Saúde, que essa adolescência vai de 10 aos 20 anos, o ECA dos 12 aos 18, e agora nós temos essa discussão aí que a adolescência vai até aos 24, né? Eu diria assim, eu não gosto de usar a palavra nem atraso, nem retardo, né? Essa questão do adolescente precisar de um pouco mais de tempo para ele se tornar uma pessoa adulta. E aqui nós precisamos ver o quê? A questão das transformações. As transformações biológicas, psicológicas, comportamentais, sociais, né? Todas essas questões. E sempre que você receber qualquer paciente, não interessa se é criança, adolescente, adulto, sempre descartar as questões físicas, tá? As questões físicas. Eu já tive paciente com dor no braço, achando que era emocional, porque já tinha ido em tudo que é médico, e era cardiológico.
Então, e às vezes o médico não faz aquela investigação que era para fazer, né? Aqui, a questão do adolescente, essa cabeça, né, povo? Essa cabeça desse adolescente, as mudanças, as dúvidas, as descobertas, a insegurança, os conflitos. É tanta coisa, é um emaranhado de coisas. Ele precisa o quê? Ter espaço para ser ouvido. Ele precisa ser encorajado pela família, pelas pessoas que ele convive, a dizer o que ele fez. Pode ser coisa pior que for. E, logicamente, que essas mudanças, essas dúvidas, essas descobertas, esta insegurança, esses conflitos, não estão só na cabeça do adolescente. Qualquer um de nós, em qualquer fase da nossa vida, nós podemos estar passando por isso. Nós podemos estar passando por isso. Mas o adolescente, ele ainda não tem um amadurecimento neurológico. É a mesma coisa uma criança que começa a andar. Ela tem um processo. Como tem muitas crianças que a sociedade, a família que ela está inserida, não permite que ela seja criança, nós também temos muitos adolescentes que tiveram que o quê? Que ir para o mundo do trabalho, para ajudar a família, ajudar os pais, enfim. Não tiveram esse tempo. A questão da puberdade. O que é essa puberdade? Né? Então, são as características biológicas do corpo que vão o quê? Mudando. Da mesma maneira que a criança, lá na escolinha, quer ver a calcinha, quer ver o pipi do outro, aqui na adolescência também existe essa curiosidade, né? Qual é o tamanho do teu seio? Eu já tive que mostrar, né? A minha sobrinha. Qual é o tamanho do teu seio? Qual é o tamanho do bumbum? Aí uma gosta do nariz, a outra não gosta do seio, a outra não gosta do bumbum, e assim vai. E às vezes é necessário que levar o médico, fazer uma análise, ver toda essa transformação aí. Pessoal, os meninos, né? Eles têm ali o aparecimento dos pelos, o engrossamento da voz, o aparecimento da barba, o surgimento aqui do pomo de Adão, muitos querem fazer cirurgia. Querem fazer cirurgia aqui. O crescimento corporal, o crescimento do pênis, dos testículos, a questão da ejaculação, a questão dele se trancar no quarto, ele precisa ser respeitado, ele precisa desse momento. Eu já atendi adolescente que era 12, 13, até mais por dia. Então, cada um é cada um. Tem que ser trabalhada essa questão. A questão do desenvolvimento das glândulas mamárias, do aparecimento dos pelos, a menstruação. É uma coisa muito séria para a mulher, para a menina. E, às vezes, né, ela vai menstruar lá com 12, 10, 11 anos. O alargamento dos quadris, dos peitinhos.
Aí começa, né, essa transformação do corpo e até onde ela aceita ou ela não aceita. Ou eu amo ou me odeio. Será que eu me amo ou será que eu me odeio? Os hormônios, o comportamento, favorecer aqui o aparecimento de acnes, de hormônios, de comportamento dos adolescentes. É claro que não é só isso. Tem toda uma questão interna e que, às vezes, os hormônios, eles vão mexer até com o humor. Então, tem que acompanhar. E aqui, algumas variações de humor. A agressividade, a felicidade, a tristeza, a agitação, a euforia, a preguiça, as condutas contraditórias. E daí? Isso é só no adolescente? Não. Nós também passamos por isso. Tem dia que você está mais eufórico, tem dia que você está com preguiça, tem dia que você. Tudo que você falou ontem, que você concordava, hoje você discordou. Tem tudo isso, né? Concordei ontem, hoje não, hoje eu não quero, hoje eu não vou mais concordar com nada. Então, o ser humano, ele é contraditório por natureza. Tá? Ele é contraditório. Nós nascemos pessoas contraditórias. É lógico, pessoal, que é necessário buscar o quê? O equilíbrio, né? O equilíbrio aqui nessa questão. E o adolescente precisa desse apoio para ele entender essas emoções. Ele ama o pai, mas ao mesmo tempo ele odeia. Ele ama o irmão, mas ao mesmo tempo ele odeia. E daí? Que felicidade é essa? E a necessidade de nós trabalharmos essa questão da felicidade imediata. A tristeza. Nós vamos trabalhar na próxima aula, né, a questão da depressão do adolescente. A agitação, a euforia. Né? Tem muito adolescente que tem um bicho preguiça nas costas. Bom, pessoal, a questão da sexualidade. Aqui é um perigo. Ao mesmo tempo que a família, que a sociedade cobra dele uma postura, que ele precisa trabalhar, ter responsabilidade, mas aí ele não pode ter uma vida sexual, e daí? Começam as contradições aqui. A questão da genética, da interação, do ambiente, das condições socioculturais. E trabalhar, né, o que é aqui sexualidade e o que é o ato sexual em si. Como nós já discutimos na aula anterior, essa questão da educação sexual. Pensar, né, a escola, a sociedade, a família, em questões de projetos, de desenvolver. Nunca esteve tão fácil evitar a gravidez e nunca nós tivemos tanta adolescente grávida. Aí, mas tem informação. Como que tem essa informação? Como é que essa informação chega? De que maneira?
E muitas ficam grávidas no primeiro ato sexual. Tá? Ingenuidade, sei lá. Aí aqui nós temos o quê? A aceleração ou retardo. Então, tem muitos adolescentes, muitas meninas ou meninos, né, que têm aquele corpo de homem, mas ainda é criança, tem interesse por coisas de atividades infantis, e tem outros que não, que é o desenvolvimento tardio. Aí nós temos o quê? O desenvolvimento tardio aqui. Tá? E aí, como que nós vamos trabalhar essas questões? De que maneira que nós vamos trabalhar essas questões? Tem o corpo de homem e a cabeça de criança. Outros amadurecem rápido, né? A vida cobra, a sociedade cobra, a família. Tem uma série aí de responsabilidades aí que são cobrados por essa família e que ele precisa dar conta. Bom, colegas, o desenvolvimento cognitivo, o raciocínio concreto. Professora, Oi? é só uma questão. Fique à vontade, pode perguntar. Os meninos, sempre a sociedade, não sei se é a sociedade ou o mundo todo, os meninos sempre têm um desenvolvimento mais atrasado. Isso é pela família ou a sociedade ou é de cada um? Você tá afirmando ou você está perguntando? Não, eu tô perguntando. Na verdade, é quase uma afirmação, porque as meninas sempre são mais maduras, né? E os meninos sempre demoram mais para desenvolver essa maturidade. Olha, assim, ó. Eu tenho 5 irmãos homens. E o que eu percebo? O que eu percebi? A minha mãe, ela protegia eles. E ela jogava mais a responsabilidade para nós. Então, é uma questão da sociedade. Porque assim, ó, aí nós falamos assim, a sociedade é machista. Mas quem educou esses homens? Foram as mulheres? Então, a mulher, em alguns aspectos, foi mais exigido da mulher do que do homem. Às vezes, antigamente, as famílias tinham famílias numerosas para quê? Para eles irem trabalhar. Então, os homens tinham o quê? A responsabilidade de trabalhar, trazer o dinheiro para casa, e as filhas mulheres, a responsabilidade de cuidar de tudo da casa. E se você perceber, eu já tive vários relacionamentos. O meu marido, por exemplo, ele era extremamente mimado pela mãe. E você vê, né? Você vê muito. Então, eu vejo assim, que é uma questão social, educacional. Nessa questão, assim, de que a mulher, ela acaba assumindo. E se você for perceber hoje, você vai ver muito mais mulheres estudando. Eu dou aula muito em pós-graduação, tudo, eu vejo muito mais mulheres. Tem o Domenico de Massi, ele é um sociólogo italiano, não sei se ele está vivo ainda, eu acho que ele está, né? Porque essa história do Covid a gente nunca sabe, ele já é um senhor. O Domenico de Massi, ele vem fazendo pesquisas e ele vem trazendo uma questão de que
de que a mulher, ela vai cada vez mais ter formação, uma formação. Ele usa o termo lá na Itália, mestre, né? Que a mulher, ela vai avançar muito mais da questão cognitiva, na questão profissional nos próximos 20 anos. E eu já dei aula em várias instituições de pós-graduação. Gente, tem o dobro de mulher fazendo pós-graduação. O dobro. Tirando, assim, a área de informática, mas antes, né, às vezes eu vou lá dar aula de metodologia científica, de pesquisa, ou essas disciplinas da área comportamental, que tem menos mulheres, mas já tem mulher lá na área de informática, nessas áreas mais técnicas. Mas você vê muito mais mulher. Você pode ver muito mais. E não é... E nós temos visto, né, na área de engenharia, nessas áreas chamadas mais exatas, próprios cursos de administração, de ciências contábeis, que você via muito mais homens, hoje tem muito mais mulher. Então, a mulher... Assim, ó, isso não é uma pesquisa, é a maneira como eu vejo. A mulher, a mulher, quando ela leva um puxão, ela leva uma invertida na vida, né? Ou ela está casada, daí o marido traiu ela, trocou ela por uma secretária, sei lá o quê, pela vizinha, não sei. Ela se restabelece mais rápido. Tá? Então, vamos falar o português correto, que ela leva uma chifrada. Ela se restabelece mais rápido, emocionalmente. Tá? Ela vai buscar outras alternativas. Eu vejo isso. Eu vejo hoje a mulher muito mais presente. Você faz live, é muito mais mulheres, você vê nesses Instagram, né, que tem um monte de live, um monte de cursos, a maioria são mulheres. Então, a mulher, ela vai buscar alternativas. Tá? Claro, isso é um processo, eu não estou dizendo que todas, acontece muito. Uma época, eu trabalhava numa empresa, há muitos anos atrás, eu trabalhava como psicóloga organizacional, e eu atendia muitas mulheres lá, né? Tinha associação de mulher, tinha um monte de grupos. E eu atendia muitas mulheres de 50 anos, sabe? Mulheres assim, que tinham um casado, que o marido proporcionava uma vida financeira agradável, e elas criavam um filho, cuidavam do marido, do terno do marido, da camisa do marido e tal. E, de repente, o marido, né, chegava em casa, de repente, e se apaixonava por outra. E elas tinham que começar do zero. Lógico, elas tinham o tempo do luto, da tristeza e tudo. Mas elas já se erguiam, tá? Claro, nós temos que estudar mais, ver mais as pesquisas, verificar quem é que pesquisa sobre isso. Mas a mulher, ela se restabelece mais rápido. Prof, eu vejo muito esse Pois negócio não. da casa, assim, dos homens saírem para trabalhar e das mulheres ficarem em casa. Toda mulher sabe, quem fica em casa sabe que serviço de casa cansa muito, né? Ui, senhor! Às vezes mais do que você sair e trabalhar fora. E aí chega assim, fim de semana, tá?
as mulheres estão cansadas, porque também trabalharam a semana inteira. Só que não tem descanso, porque tem que cozinhar, tem que cuidar de filho, tem que cuidar do marido, dar atenção. Às Muito. vezes tem que organizar a casa de novo. Tem que ser Isso é uma amante, questão, né? isso é uma questão muito social também, né? Que a sociedade sempre impôs que a mulher tem que ser assim. Isso. Eu tenho visto, tá, algumas mudanças. Eu tenho visto uma meninada aí, eu tô falando, nós estamos falando aqui de homem e de mulher. Nós não estamos falando de relacionamento de homossexual, né? Vamos deixar bem claro. Mas eu tenho visto uma meninada aí, né? Uma humarada, eu falo meninada, né, por causa da minha idade, que eles estão mudando, né? Então já tem essa mudança. Mas pense comigo, quantos anos, gente? Isso é coisa de menina, isso é coisa de menino. É igual coçar. Desculpa o que eu vou falar agora, né, gente? É igual colocar a mão nas partes íntimas em público. O homem pode, a mulher não. O homem vai lá, coloca, arruma um negócio, né? Mas se a mulher vai arrumar a calcinha? Às vezes você precisa andar na rua e arrumar a calcinha, gente. Olha lá, tá arrumando a calcinha. Então, nós temos uma questão cultural, educativa, que é de muitos anos. E daí eu vou falar uma coisa que eu acho um horror. Essa rebeldia da mulher, às vezes. Eu fui assistir uma palestra, foi lá na Andrade mesmo, sobre negócio de feminismo. Ai, não depila as axilas, não faz isso. Não, eu acho que a mulher, eu estou falando de mulher, né? A mulher, a hétero, ela não precisa perder a questão a questão de ser feminina e tal, e ela pode se posicionar pelos seus direitos. Nós vivemos numa sociedade totalmente machista. E se nós olharmos a nível internacional, a mulher mais liberal do planeta é a francesa. Depois é a italiana e depois somos nós. Nós estamos em terceiro lugar. A mulher francesa, muito difícil hoje ela querer casar, ter filho, ela quer ter a vida dela. Tá? Se isso é bom ou ruim, tudo tem um preço. Eu tenho um livro aqui de uma escritora francesa, que eu não vou lembrar o nome, se eu for procurar agora eu não vou achar. Mas o nome do livro se chama assim, Eu Quero Voltar para Casa. Então, é uma escritora francesa que ela faz a questão do inverso. E daí ela retrata essa mulher que saiu de casa, que ela não quis ser dona do lar, que ela quis ir trabalhar, que ela quis ser dona do nariz dela, só que, de repente, ela quis voltar para casa. E assim, né, até me alonguei nesse assunto, mas existe um dilema dentro da menina adolescente. Né? Será que eu caso? Será que eu tenho filhos? Será que eu invisto na minha carreira? Será que eu sou menina? Será que eu sou menino? Então, não é tão simples assim. Ok, pessoal? Mais alguma questão? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Alguma referência? Ai, pessoal, só um pouquinho. Deixa eu só responder aqui. Aham, sim, sim. Eu já te ligo. Desculpa, é uma emergência aqui.
Pessoal, vocês me dão só 5 minutos aí, alguma questão lá na minha família, só um pouquinho, tá? Eu já volto aí. Podem conversar, tá? Só um minuto. Tudo bem, prof, tranquilo. Meu, agora a minha imagem está parada, não tá? Ai, pessoal, fiquem aí que eu vou sair, vou entrar de novo. Não é nada, era. Ai, meu Deus, a minha irmã, meu Deus do céu. Ela lê notícia, ela fica louca. Só um pouquinho. Ela é preocupada, porque não sei que notícia que ela viu aí de Curitiba na televisão. Professor, o microfone. Não, minha irmã mora lá em Itapema. E daí eu já proibi ela. Sabe qual é o jornal que ela assiste? Jornal Nacional. Não adianta. Tudo bem, né? Cada um vê o jornal que quer. Daí não sei o que passou de Curitiba aí, do negócio da pandemia, ela fica me ligando. Bom, pessoal, vamos lá então. Alguém quer fazer algum outro comentário, alguma coisa? O que vocês pensam sobre isso? Porque eu acho muito... Oi, fale, pode falar. Podem falar. Quem ia falar? Professora, Oi. tem uma pergunta da Caroline ali no chat. Ah, então faz favor para mim, porque eu não enxergo aqui. Eu não, Ela tenho, diz assim, eu não tenho acesso nem a vocês e nem ao chat. Pode ler. Leia, amor. Mas é com relação aos meninos no quarto, mas quando acontece tantas vezes no dia, não pode ser considerado um tipo de vício? Ou acabar virando um vício? Ah, isso. Por isso que tem que avaliar, né? Tem que avaliar. Eu já atendi menino com 16 vezes, 21 vezes. Então, tem que avaliar esse processo.
Se isso vai, é um período ou se isso vai permanecer. Porque, veja bem uma coisa, né? Lá, ó, quando a gente, vamos voltar lá, a questão da agressividade, né? Da felicidade, da agressividade, então, da ansiedade, onde é que ele vai descarregar? Então, tem que ver, tem que avaliar, tá? Tem que avaliar e não dá, né? E, às vezes, como nós falamos ali, às vezes ele é incentivado, né? O pai ainda fala, ai, seja macho, né? Vai lá e pega, né? E antigamente, há anos atrás, vocês sabem, os pais levavam os meninos para as casas de prostituição, né? Ô, professora, Pois não. mas se isso não excessivamente, mas se isso é uma coisa normal no processo do desenvolvimento do adolescente masculino, né, a repressão que algumas mães fazem diante disso também não é um fator que pode trazer alguns traumas ou coisas do tipo? Pode, tudo depende. A mãe, por exemplo, pegar o adolescente fazendo isso, ou ver que ele fez isso, e punir ele por isso, não é também um fator que pode acabar deixando a cabeça dele meio prejudicada, no momento psicológico dele? Pode, ou e se pode, né? Pode sim, porque é um processo natural. Tá? Isso faz parte dele, né? Ele pode estar dentro de um ônibus e ter ejaculação, porque ele não tem controle. Tá? Ele não tem controle disso, não é que ele não quer ter controle, é que ele não tem ainda. Isso é um processo de amadurecimento. Ele pode ter sonhos eróticos, tá? Então, não é... Então, essa questão da ejaculação, né? Essa questão do desejo, e aí, uma mãe castradora fica complicado. Tá? Então, ele também tem que ser orientado. Outra coisa, leva o piá para uma... Eu atendi uma vez um adolescente que era viciado nessas casas de meretriz. Ele era viciado. Porque o pai levou ele uma vez, ele gostou. Aí a mãe levou ele lá para o psicólogo. Se isso é ruim, isso é negativo, isso é positivo, veja bem uma coisa, quem sou eu? Só que tudo tem que ter um equilíbrio na vida, você tem que ter um equilíbrio. Aonde é que começam os problemas psicológicos? Aonde existe radicalismo. Tá? Tudo que é radical, tudo que é um posicionamento radical, que não tem uma flexibilidade, que não leva ao diálogo, tá? É um problema. Então, o menino precisa, e a menina também, né? A menina também precisa dos seus momentos sozinho no quarto. Fazer o seu diário, olhar fotinha, né? Ouvir suas músicas, entrar nesse mundo imaginário, né? De romantismo, os amores platônicos. Então, isso, às vezes, a família não está preparada. Ou, às vezes, a mãe compete com a menina, o pai compete com o filho. Aí nós temos que pensar em quê? Nos casais homossexuais, tá? Nos casais homossexuais que adotam, né? Eu tenho um colega que eles adotaram já uma menina já com 10 anos, um casal, né? Um casal de homossexual masculino, eles adotaram uma menina de 10 anos. No papel mesmo, tudo legalmente.
Então, tem coisas que ele vai estudar. Como ele é uma pessoa antenada, os dois são, né? Eles vão estudar, eles vão ler, eles vão na escola, eles acompanham ela. É bem bacana, assim, o que eles fazem com ela. E ela adora os dois. Eles têm uma relação bem legal. Mas também isso não é fácil, né, gente? Nem todas dão certo, né? Como também o casal adotar, né? O homem, o hétero adotar, também às vezes não dá certo. Então, isso aí é complexo, né? O Foucault traz muito essa coisa da castração, o próprio Freud. Aí vira um pedófilo, né? Pode virar um tarado. Outro dia, uma menina aqui perto da minha casa estava indo trabalhar, ali perto do Couto Pereira, de manhã cedo, e o cara lá, né, baixando a calça para ela. Esse exibicionismo. Isso aí é um transtorno, né, pessoal? Isso é um transtorno. Pessoas que viram compulsivamente. Da mesma maneira que comem, querem praticar sexo, são compulsivas. Então, tem vários desequilíbrios. Eu não sou psicanalista, tá? Eu estudei muito a questão da Melanie Klein, muito mais Melanie Klein do que Freud, e dentro do psicodrama nós estudamos um pouco a questão da psicanálise, né? O psicodrama, quando eu fiz formação em psicodrama em Itajaí, no Hospital Marieta, com a doutora Ruth, ela tinha um pé na psicanálise, né? Agora, eu tenho que tirar o chapéu para Freud. Em termos de sexualidade, eu desconheço algum estudioso que explicou tão bem a questão das fases. E daí começa tudo lá, né? Desde da fase oral, da fase de tirar as fraldas, da fase genital, da fase fálica. Então, tem que ser respeitado. Então, esse papo reto que tem que ter, né? Aí a filha arruma um namorado, que daí o que você faz? Você finge que você não está vendo? Eles se trancam no quarto? Eles dormem junto? E daí? Aí você vai fingir que você não está vendo. Eu tenho um colega que ele tem 2 filhos homens, agora já casaram, eles já têm filhos, né? Só que um dia ele me ligou um domingo de manhã, ele disse, Edi do céu, você não sabe o que eu fiz. Eu falei, o que você aprontou? Porque pensa 2 filhos lindos que ele tinha, são até hoje, né? São 2 homens hoje, e eu vi eles criança e vi eles crescerem. Ele disse, Edi do céu, os 2 aqui com 2 meninas aqui dormindo aqui em casa. Acordaram amassados. Eu falei, Botei as 2 no carro e levei elas para casa. E falei para a mãe delas. Dei o recado. Então, às vezes, né, não é que o pai e a mãe são irresponsáveis. É que eles não sabem lidar com isso. Aí finge que não estão vendo. É igual a questão da droga. Às vezes a família não sabe mesmo. Por ingenuidade, não percebe. Às vezes até percebe. Mas não sabe lidar com isso. Então vai levando, né? Vai levando. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, pessoal, nós temos que pensar no desenvolvimento cognitivo, né? Nós temos que pensar na questão do raciocínio, da qualidade do pensamento de informações do adolescente. O que eu tenho percebido em relação a isso ao longo do tempo, né? Do que eu venho trabalhando aqui em termos de
de educação. Essa questão do pensamento lógico-matemático, da interpretação, essa dificuldade. Então, que estímulos que esses adolescentes estão recebendo? Em que momento que eles vão ler, em que momento que eles vão estudar, em que momento que eles vão pensar? A questão do desenvolvimento da identidade, aqui ferrou, né? Quem sou eu? Se eu perguntar para uma pessoa de 60 anos, quem sou eu? Às vezes nem esse pai e nem essa mãe sabem quem são, mas querem que o filho se defina. E aqui entra o que? As paixões repentinas, a formação da autoestima, da autoimagem, o autoconhecimento. Pessoal, o autoconhecimento, o desejo de conhecer a si mesmo. Sabe, eu tenho uma coisa que eu vivo martelando isso faz muito tempo. E daí eu vou lá em Rubem Alves, que foi um psicanalista, que é um escritor. A escola não discute coisas da vida. Eu venho insistindo isso até dentro da universidade. Sabe, às vezes o aluno, o estudante é tratado igual um robô. Ele vai lá, o professor dá aula dele, o estudante vai lá, faz o trabalho dele, vai embora, né? Tem conflitos, às vezes, dentro da sala de aula, com os estudantes, e nada disso é trabalhado. Não se discute a vida. A questão do autodesenvolvimento, buscar a personalidade, desenvolver-se. E nós temos aí a fase da tempestade, né, dos tormentos. Pessoal, tempestades, tormentos, altos e baixos. Temos em qualquer fase da vida. Qualquer fase. Ninguém é tão bonzinho, ninguém é tão santinho. Aonde tem briga, tem dois, porque ninguém vai brigar com o espelho. Mas para o adolescente, isso é mais complexo para ele. A questão da socialização. Tem gente que com 60 anos fica de mal por qualquer coisa. Sabe, nós temos que transcender algumas coisas aqui. A questão da amizade, do modismo. Tem que ser amigo daquele lá, que daí dá ibope. Tá? A questão de reivindicatória, o adolescente ele tem que ter direito de fazer suas reivindicações, ele precisa construir esse posicionamento. Como é que ele vai construir esse posicionamento dele se não se dá direito ao debate, à fala, não se dá voz ao adolescente? Eu gosto muito de Foucault, quando Foucault traz essa questão da repressão. Bom, pessoal, aí nós temos uma questão grave aí, né? A questão da separação. Quem sou eu para obrigar um casal a ficar junto? Mas tem que ser conversado. Um filho pode, não interessa a idade, ele percebe quando o pai e a mãe não estão bem. Então, às vezes, precisa ser verbalizado isso. Olha, o papai e a mamãe não estão bem, né? Ou pode ser casal homo, né? Enfim. Precisa ser verbalizado isso. E assim, muitas vezes,
Não se respeita o filho. A pessoa se joga, eu quero viver novas emoções. Eu já ouvi várias mulheres, eu já tive grupo de apoio para mulheres, né? Eu já ouvi várias mulheres e homens, eu quero me apaixonar de novo. Então, às vezes, o próprio casal fazem exigências em relação ao filho que eles não cumprem. Eles não são tão honestos assim como eles cobram daquele adolescente. Eu, há muito tempo atrás, eu atendi um rapaz, acho que ele tinha uns 21 anos, e ele idealizava a mãe. Aí a mãe morreu. Aí algumas pessoas foram falar coisas a respeito da mãe. Pensa a crise que esse piá entrou. Se era verdade ou mentira, eu também não sei, quem sou eu. Aí para que ir lá falar? Se a mãe já morreu. Tem coisas, tá? Que eu sou bem a favor aos antigos. Tem que ir para o caixão, deixa lá no caixão, quieto, deixa lá. Deixa lá no caixão. Para que mexer com isso? O vespeiro. Então, né? Essa questão de dependência, de independência, essa permissividade, esse autoritarismo. Ou deixa, né, o filho livre, ó, vai viver, porque eu vou viver minhas emoções, tu vai viver as tuas, e daí? Filho é para sempre. A questão aqui, né, da dificuldade em aceitar o crescimento do filho, da criança, a questão do adulto. Filho fracassa. Filho pode reprovar na escola? Pode. Pode perder o emprego? Pode. Pode aprontar? Pode. A perda da imagem idealizada de si próprio. Às vezes ele tem, né, alguém, o pai, o tio, a tia, como uma coisa idealizada. Eu tenho um afilhado que ele me idealizou, hoje ele não quer nem olhar na minha cara. Porque eu tenho defeitos. Tá? Eu tenho defeitos. Tá? Quem sabe um dia ele vai entender isso, tá? Ele vai entender esse processo. Que eu não sou tão perfeita assim. Idealizou. Que ninguém é perfeito. O pai não é perfeito, a mãe não é perfeita, o pai erra, a mãe erra, o filho erra, o vizinho erra, o vovô erra, a vovó erra. Tá? Uma vez eu achei tão engraçado. Eu acho que é da Ana Maria Machado essa história, uma história infantil. Se eu lembrar o nome dela, eu falo para vocês. Eu acho que é da Ana Maria Machado, que é uma escritora de livros infanto-juvenil. Ela tem dois adolescentes conversando sobre a avó. Aí um fala assim, a minha avó está fazendo tricô. O outro fala assim, não, a minha avó está na balada. O outro fala assim, não, a minha avó está comigo vendo televisão. O outro fala, não, a minha avó arrumou um namorado. Então, é muito interessante, né? Porque são modelos diferentes. Então, nós não temos mais aquele padrão. Agora eu vou cuidar dos netos.
Então, muita coisa mudou daquele padrão de mulher, daquele padrão de homem, até dentro da questão de casais homossexuais também já mudou muita coisa, de lá atrás, do começo. Então, essas idealizações, elas acabam morrendo. Pessoal, isso aqui eu acho fundamental, e aqui eu acho que 2 pontos aqui que nós, psicólogos, precisamos trabalhar, que é a questão aqui do humor, dos sentimentos, e aqui a questão do luto. Porque é um luto. A mesma coisa quando a criança, ela sai da educação infantil e ela vai para o 1º aninho. Aí ela sai do 5º ano, ela vai para o 6º ano. Ela sai do 9º ano, ela vai para o ensino médio. Eu vejo lá na universidade, essa meninada que sai do ensino médio e vai para a universidade. Às vezes eles não sabem se comportar. Eles não sabem, eles não conseguem entender essa diferença. Então, aqui, pessoal, a questão dos lutos. Ele perdeu o corpo de criança. E tem muitos adolescentes, pessoal, que não querem crescer. A perda da identidade infantil. A perda da relação com os pais da infância. O pai já não é mais tão bonzinho, né? Antes ganhava colo da mamãe, do papai, não tem mais, acabou. E daí? Então, essa questão aqui do luto, alguns perpassam por isso com mais tranquilidade, outros não. Outros precisam do quê? Da ajuda de um profissional. E aqui, as cobranças do meio social. A formação de identidade. Ah, vai trabalhar, vai estudar, vai isso, vai aquilo, vai não sei o quê. As relações afetivas. A escolha profissional. Aí arruma um namorado, ou arruma uma namorada. Não, é muito cedo. Assumir o papel social de adulto. Ele não sabe quem ele é. Ele precisa de um tempo. Ele precisa de apoio, ele precisa ser ouvido. Ele precisa ser acolhido neste processo. E eu vejo, mesmo dentro do ensino universitário, né? Eu dou aula, às vezes, para 1º período. Não tem aquela maturidade ainda. Edi, posso falar um pouquinho? Lógico que pode me interromper, fiquem à vontade. Tá? Não sei se você está vendo. Então, é bem interessante. Não, eu não vejo você, mas pode falar. Oi, pode falar. É bem interessante essa discussão, sabe? Eu pensei aqui na questão do Bauman, quando ele fala sobre a questão da liquidez, né? Isso. Então, esse jovem de hoje, eu vejo assim que ele está meio perdido, né? Porque há tempos atrás nós tínhamos referência, né? Nós sabíamos o modelo a seguir, nós sabíamos o que fazer. Agora esse jovem, esse adolescente, ele chega nessa idade repleto de confusões, de perguntas, e são dilemas que muitas vezes nem existiam antes, né? Então eu estava lembrando uma coisa aqui também, que a adolescência é algo, não sei se você já falou na outra aula que eu não estava,
Fique à vontade. É algo muito, muito moderno, né? A gente poderia dizer que é algo que surge aí no século XX, né? Então, a gente vê toda uma mudança capitalista, o envolvimento de uma série de situações para trazer esse jovem, envolver esse jovem. Então, a gente vê várias mudanças no decorrer do tempo, e isso está muito nítido. Eu trabalho com adolescente faz algum tempo, e eu percebo, assim, como é chocante a mudança. Há 10 anos atrás, o jovem se comportava de outra forma. E são questões muito interessantes, assim, que a gente percebe no dia a dia deles. Então, eu queria comentar uma coisa, aproveitando que você falou disso, que eu até perguntar para a professora. Será que às vezes esses adolescentes que estão crescendo de uma forma diferente, ou que estão tendo perguntas e atitude de adolescentes de 10 a 20 anos atrás, será que às vezes não é por falta de ter o mesmo acolhimento que esses adolescentes, que adolescentes de 10 a 20 anos atrás tiveram? Tanto acolhimento, tanto levado à seriedade, levado ter tido mais essa atenção e esse cuidado, porque assim, às vezes eu percebo muito, tanto já aconteceu comigo, quando eu era mais novo, quanto eu já vi primos e colegas meus que têm atitudes bem maduras, assim, para a idade da pessoa, e mesmo assim não são levadas a sérios porque são mais jovens. Tipo, pessoas mais velhas, pessoas que são mais de 10 a 20 anos mais velhas, não levam a sério os adolescentes, por mais que maduras as atitudes sejam. Um exemplo, sabe? Será que às vezes não talvez a falta desse cuidado? Vamos ver aí. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Posso continuar a minha... Pode, deve, pois não, fique à vontade. Uma coisa, Rafael, a gente percebe, que nem eu estava falando assim, da questão do que provavelmente já trabalharam com esse autor, né, sobre a questão da liquidez. Antes, a gente percebe o concreto, os modelos, eles eram fixos. Então, tipo assim, eu nascia, se meu pai trabalhasse no banco, né, o meu projeto era ser a mesma coisa que meu pai, eu teria um emprego fixo para o resto da vida. E as coisas hoje, elas estão totalmente diferentes do passado. Então, justamente essa questão das perguntas que esse jovem tem, esse adolescente tem, por isso que ele se pergunta muito também sobre essa questão da sexualidade, porque até isso se tornou uma pergunta, que antes nem era uma pergunta, entendeu? Se tinha 2 modelos, agora se tem diversos modelos a seguir. Estou dando um exemplo da sexualidade, mas isso entra num campo bem amplo de tudo que você imaginar. Então, esse jovem, ele está como se ele tivesse sem um parâmetro, sem uma âncora, né? Então, e a tendência disso acontecer, aumentar, é muito mais. Não sei se Edi concorda comigo. Exatamente. O exemplo disso é comprar um tênis. Há anos atrás, você tinha o quê? 2 modelos. Hoje, você tem uma infinidade de modelos de tênis. Então, existe muita opção. Existe muita opção e pouca orientação. Então, há 10, 15 anos atrás, né, a menina ia casar, às vezes já casava com o vizinho, e o menino já casava com a vizinha, e pronto, ficava todo mundo ali e acabou. Hoje não. Vocês não sabem quanto que tem de pessoas empresárias frustradas. Por quê? Porque o filho chega para o pai e fala assim, eu não quero isso aí, eu prefiro ter só pouca coisa. Porque os jovens, né, tem alguns que são mais ambiciosos, mas foi feita uma pesquisa recentemente que os jovens não querem, eles preferem um celular top do que ter um carro. Eu, recentemente, o meu irmão, acho que ia dar o carro para o filho dele, um carrinho assim, para ele ir para a faculdade e tudo.
Ele olhou para o pai dele e ele falou: Eu não quero carro, pai, para que eu vou me incomodar com o carro? Depois eu vou ter que sofrer, eu vou ter que pagar as despesas do carro, para que eu quero carro? Então, os valores também estão mudando. Por outro lado, né, tem jovens que querem casar, que querem constituir uma família, que querem ter filhos, outros não querem. Então, existe uma série de opções que antes também nós não tínhamos. E que lá atrás, já era pré-determinado. Quantas pessoas casaram? Porque o casamento já estava pré-determinado. Na minha família, não na minha família, mas na minha geração, atrás da minha mãe, a maioria casou já, porque o casamento já estava pré-determinado, era com aquele vizinho, com aquele sei lá quem. Então, hoje, essa questão da construção, mas ao mesmo tempo dessa oportunidade de escolha sem orientação, essa infinidade de informação sem uma orientação, isso aí está ficando complicado, né, pessoal? Prof, é uma pergunta. Em questão a isso da orientação. Essa orientação, muitas das vezes, antigamente era passada dos pais para os filhos. E hoje deveria ser da mesma forma. Da maioria dos pais, eles não são totalmente preparados ou não sabem lidar com essas novas opções que os filhos estão tendo oportunidade. Não. Isso seria, mas o que isso significaria? Tipo, os pais, eles não teriam que também aprender a lidar com a realidade dos filhos para aprender a lidar? Como nós um dia seremos pais e também teremos que se entrar nesse papel ou não? Sim, sim. Porque veja bem uma coisa, né? A minha mãe dizia assim para mim: é tudo uma palhaçada. Vocês ficam aí lendo, estudando, isso é tudo uma palhaçada, né? Eu tive uma cunhada que ela leu todas as revistas, quer ver que ela resolveu ter filho? Não sei se alguém lembra, acho que a Michela vai lembrar. Sabe aquela revista Pais e Filhos? Então ela ficou, a minha mãe ficava horrorizada com isso. Ela ficou 1 ano lendo essas revistas Pais e Filhos, para ter filho, para planejar. E a minha mãe louca, né, com aquilo. Então, só que eram mundos diferentes. Eram mundos diferentes. Hoje, se você vai comprar... Outro dia eu fui comprar um brinquedo para minha sobrinha. Opa, caiu aqui. Eu fui comprar um brinquedo para minha sobrinha, para ela aprender a falar, né? Que eu tenho uma sobrinha que tem síndrome de Down e tal. Gente, é uma infinidade de coisas sonoras. Antigamente, você ia comprar boneca, tinha 2 tipos de boneca de plástico e uma outra de pano. Então, os próprios pais hoje também não sabem lidar com isso. E até porque, há anos atrás, as famílias eram todas concentradas no mesmo espaço. Hoje, não. Hoje, às vezes, a última pessoa que o pai e a mãe vai ver é o filho, porque eles estão trabalhando, porque eles estão lá, porque estão lá não sei o quê. Então, realmente, eu acho que a questão de ser pai hoje e ser mãe é uma situação muito complexa e que muitas vezes requer, sim, estudar, orientar. Estudar, orientar, pedir ajuda. E outra coisa, né? Às vezes o pai e a mãe não querem se impor, não querem dar limites, e daí? Mais alguma questão? Não sei se eu respondi aí, Rafael. Sim, respondeu, sim. Que eu fiquei pensando bastante no que a Michela falou, que a senhora estava falando em questão disso, né? Que é uma questão tanto da questão do desenvolvimento adolescente, né? E como ele está se formando como sujeito, e a questão também da orientação do pai. Porque, assim, eu como
um jovem, né, que ainda vai passar por bastante coisas na vida, eu às vezes penso assim, eu às vezes me relembro da minha adolescência e fico pensando, era muito injusto para mim eu não ter a orientação dos meus pais e ir atrás da orientação sozinho. E aprender a lidar com certas coisas sozinho. E ainda assim escutar adultos falarem que os adolescentes que não estão sabendo lidar, ou que os adolescentes não estão sabendo fazer de certa forma, sendo que a maioria dos adolescentes não tiveram orientação dos pais. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que os pais também às vezes não sabem lidar com a situação. E às vezes também não tiveram essa que a pessoa falou, eles não se impuseram, né, com essa questão. Então, é isso que eu fiquei em dúvida em questão a isso. Porque, tipo assim, é tanto uma questão do desenvolvimento do adolescente, quanto uma questão da orientação dos pais, né? É bem isso. Então, não existe uma receita. Hein, professor? Oi, pois não. Acho que até um complemento à fala do Rafa está muito certo, e acho que é o que a senhora falou no começo da aula também, né? Talvez não. E não é uma crítica nem a uma escola específica, mas talvez ao modelo, né? Talvez se fosse discutido nas escolas também algumas outras questões que não só a fórmula de Bhaskara e a física e a química, talvez a gente cresceria numa sociedade um pouquinho diferente, né? Desde da psicologia, desde do que é certo e o que não, desde a economia doméstica, enfim, vários temas de vida, né, fossem discutidos na escola desde cedo, seria muito diferente, né? Porque, de fato, às vezes o pai e a mãe também não tiveram uma estrutura, ninguém pode dar o que não teve também, né? E a cobrança às vezes vai ficar só em cima do pai e da mãe, mas o adolescente pode vivenciar isso em outras realidades, né? Dentro da escola é um contexto comum, né? Que praticamente todos vão passar. E ali deveria ser um tema de abordagem de outras situações, não só as matérias, né? Bem isso. Eu vejo, né, que às vezes eu dou aula de psicologia comportamental para primeiro período, de administração, de RH e tal. E o que eu vejo? Que eles querem falar sobre a vida. Eu dei aula no semestre passado sobre gestão de pessoas para um curso de informática na Andrade, até hoje eles vêm atrás de mim para perguntar coisa. Para saber sobre a vida, saber sobre a questão da motivação, de projeto de vida. Então, sabe, pessoal, a escola, de uma maneira geral, ela precisa abrir espaço, fazer um trabalho de parceria juntamente com a família para discutir questões sobre a vida. E cada fase você tem uma necessidade diferente. Eu estou com 55 anos, então eu também tenho necessidade de discutir sobre a vida aos 55 anos. Que é diferente de uma mulher com 50, com 40. Então, existe aí uma carência muito grande de se discutir sobre a vida, falar sobre a vida. Se fala sobre tudo, menos sobre a vida. Ok? Mais alguma questão? Pessoal, a formação, podem me interromper, fiquem à vontade. Então, a formação dessa identidade, as estruturas, profissional, assumir esse papel, a questão de gênero, né, que nós já discutimos, a questão do masculino, do feminino, das situações, os seres culturais, mutáveis, plurais. A questão aqui da diferenciação entre homens e mulheres, que nós já discutimos, também não tem um modelo, não tem uma receita. E também está mudando muito hoje. E morrem muito mais homens que mulheres. Isso é uma outra... Até eu estava lendo alguma reportagem sobre isso esses dias.
a questão aqui dos homens, o homem é forte, competitivo, valente, a mulher é passiva, sensível, frágil, dependente. Isso aí já caiu sobre terra, né? Mas depende também. Tem mulheres que levam uma vida mais frágil também, outras são mais guerreiras, depende. A questão aqui da mídia, né, de falar que o homem é diferente da mulher, de quem é a responsabilidade dessa educação desse adolescente? Dos pais, da família, da escola? O modelo ainda masculino, essa sociedade machista, aqui o alto índice de mortalidade, né, de gênero masculino, a questão da sexualidade, da violência, e tem, né, muitos adolescentes que batem em namoradas, que se automutilam, enfim. A namoradinha quer terminar, querem se matar, por aí afora, né? As vítimas aqui da violência sexual, a questão da sexualidade, então o homem ter direito ao prazer, a mulher não, né? A questão da reprodução, de quem é a responsabilidade? Isso é uma outra coisa, né? Os parceiros têm que conversar. E daí, se eu engravidar, e daí como é que fica? A questão aqui das mulheres, né, serem mais responsáveis pelo lar, a questão aqui da mulher ainda é um número pequeno em termos de empresas, hospitais, né, e coisas assim, mas tem aumentado significativamente. E tem muitas profissões, a maioria delas, que eram destinadas só para homens, hoje as mulheres já estão aí. A questão da predominância dos gêneros, do reconhecimento. E aqui, né, tem um texto do Mário Quintana. A vida é tão bela que chega a dar medo. Não o medo que paralisa e gela a estátua súbita, mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para a frente, farejando o vento ao sair. A primeira vez da gruta, medo que ofusca a luz, cúmplicemente as folhas cantam-se, um segredo velho como o mundo. O adolescente olha, a vida é nova e ainda nua, vestida apenas com teu desejo. Pessoal, alguma questão? Não vai dar tempo de eu discutir lá os artigos, tá? Mais alguma questão, alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Galera? Prof, tem uma questão. Pode falar. No meu caso, eu vejo muita diferença, assim, de maturidade entre mim, quando eu tinha meus 10 anos, e do meu irmão, que tem 10 anos agora. Eu tive minha primeira menstruação com 9 anos. Foi muito nova. E tive que aprender a crescer, a me virar, a virar mulher, como falam. Na marra, né? Isso, na marra. Você acha que, assim, esse amadurecimento muito precoce poderia desenvolver algum trauma ou alguma coisa em mim? Não necessariamente, tá? Porque assim, ó, tudo depende de como que você vai lidar com aquilo. Porque se nós pensarmos, todos nós aqui, em algum momento, nós fomos rejeitados, nós sofremos trauma, alguma fase da nossa vida foi cortada. Mas tudo vai depender de como que você vai encarar isso. Agora, se houve alguma falta, em algum momento isso vai aparecer. Por que tem idosos que eles fazem uma regressão lá para a adolescência? Tem outros que não.
Então, tudo vai depender. Assim, ó, não existe uma regra, não existe um manual. Né? Tem criança que tiveram uma infância, meu Deus, brilhante. Aí o pai morre na adolescência, ou o casal se separa. Claro, tudo aquilo que ele construiu lá na infância, né, tudo aquilo ali vai ajudar ele. Mas ele vai viver outro momento. Então, nós não temos. Lógico que quem que vive numa família com mais equilíbrio, com mais diálogo, mais aberta, né? O menino pode chegar para a família e dizer, olha, né, eu não quero, eu sinto prazer por menino. É mais fácil. É a clareza. É a questão da liberdade e da clareza. Eu roubei, então eu posso chegar para minha família e dizer, escuta, eu roubei. E agora? Eu vou para a cadeia, e daí? Então, essa clareza, né? Então, tudo. É porque é menina. Então, tem umas teorias, tem umas coisas que você lê que é um monte de bobajada. Porque menstruou muito cedo, daí vai ter problema. Lógico. Pense. Tem uma menina lá que menstrua com 7 anos. Ela está brincando, eu já atendi menina assim, está brincando de boneca, mas já está cuidando de coisas que já são de uma mulher, de adulto. Não é fácil, então precisa de apoio, precisa de ajuda. Precisa de apoio, precisa de ajuda. Então, isso não depende. A pessoa casou muito cedo. Outro dia eu estava falando com a menina que me ajuda, né? A filha dela casou com 15 anos, daí o casamento, ela não ficou grávida, aí quis ter filho e tal. Aí agora ela se separou. Ela quer curtir a vida. Daí a mãe dela veio falar comigo. Eu falei, claro, ela não curtiu. Não tem aquelas mulheres lá que se separam aos 50 anos, aí querem ir para balada, para balada, para balada, para balada, porque elas nunca foram. Deixa aí, vão. Daqui a pouco cansa, enjoa. Quer dizer, agora as baladas estão fechadas. Tem que ir para balada dentro de casa mesmo. Então, é a oportunidade. É igual essa história da Ana Maria Machado, acho que é dela, me chamou muita atenção. Esse modelo de vó. Então, nós temos que cuidar que tipo de padrão, né, de casamento que você tem na tua cabeça, o tipo de padrão que você tem de jovem. O jovem tem que fazer uma faculdade. Às vezes ele precisa de um tempo. A família fica pressionando, pressionando, pressionando. Eu tenho um menino aí que eu atendo, ele já trocou 5 vezes de curso. 5. Agora ele resolveu estudar música. Ele tirou em primeiro lugar no Enem, faz anos. Foi para um curso de engenharia, tudo gratuito, largou tudo. Foi fazer administração, olha. Agora ele acha que ele vai fazer música. Não sei se com 60 anos ele vai resolver o problema dele, eu também não sei. Não sei se a psicologia vai fazer algum milagre aí. Então, nós temos que cuidar com padrões, principalmente nós psicólogos. Esse padrão, essas caixinhas, esses modelinhos que nós colocamos dentro de nós. Mas também esse adolescente precisa ter um direcionamento. Oi? Pessoal, mais alguma questão, alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa sobre a aula? Ela sabe que é você, sabe? Professora. Oi. É a Fátima, tá? Tô com o nome de Oswaldo aí. Mas eu queria relatar uma situação que eu vivi hoje e me chamou muita atenção.
Eu atendi uma adolescente, hoje ela tem 12 anos, e ela estava com a mãe, e a mãe dela está grávida. E a menina teve uma atitude assim muito revoltada e agressiva com a mãe, quando eu perguntei para a mãe dela se o bebê era menino ou menina. E a menina ficou muito brava, falou assim, é menino, e é Augusto. E só porque eu não queria esse nome, a minha mãe colocou. E a menina começou a ter um ataque, assim, de agressividade, sabe? E eu fiquei constrangida, porque eu não sabia como lidar. E daí ela continuou. Daí eu falei assim, nossa, Mariana, mas então que nome que você gostaria? Ela, qualquer um, menos Augusto. E a mãe dela ficou hiper constrangida, assim. Daí ela falou assim, porque a minha mãe já queria pôr o meu nome de Augusto, e agora vai colocar o nome dele de Augusto também. Tinha que ser qualquer nome, menos Augusto. Ela já sempre quis que eu fosse menino. Professora, foi uma situação tão delicada. Foi constrangedora para todo mundo, porque a mãe grávida não conseguia nem falar. Ela falava, nossa, filha, mas por que você está assim? E aí, a minha percepção, posso estar enganado, o que eu vi no cenário? A mãe levou a menina para o salão para fazer unha, para fazer depilação facial, e a menina é meio assim, não é vaidosa. A mãe falou várias vezes, que a Mariana não é tão vaidosa, mas ela já tem que aprender, porque mulher começa cedo. Eu sofri muito bullying na infância, porque eu tinha a sobrancelha junta, e eu já trouxe ela para tirar a sobrancelha, para evitar que ela tenha. Então, a minha percepção é que a mãe, de repente, não está deixando a filha se expressar, ter a liberdade de sim, ser ali ela. ela deu um grito de liberdade, né? Porque a mãe repreende. Sim, foi isso que eu entendi, professora, também. É bem isso. Mas foi muito constrangedor. Foi uma cena, assim, que todo mundo ficou calado, e a mãe muito vermelha de constrangimento, e ela não está preparada para lidar com a filha. Entendeu? Isso que eu percebi. E é isso que a gente vai enfrentar, né, no futuro, né, quando a gente estiver aqui. Essa questão, né, de expressar o desejo, se quer menino ou menina, complica, né, porque daí agora vai nascer o menino, né, daí essa menina já está criando uma coisa de rejeição aí. A mãe está com 4 meses de gestação. Daí entra o ciúme, entra todo um processo que tem que ser trabalhado. Eu atendi uma moça um tempo atrás, que a menina nasceu, o piá não saía do colo dela. Então é complicado aí. Pessoal, mais alguma questão? Não? Então, eu vou encerrar a aula, daí nós vamos, na próxima aula, falar sobre depressão, tá bom? Uma boa noite para vocês. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tá para conversar, prof? Boa noite.